trans! Eu sou a Lohane, está começando mais um vídeo aqui especialmente para vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu vou contar para vocês como é estar com o homem antes e depois da transição, tá? Eu falo isso no modo geral, não somente sexual, né? Esse vídeo é um vídeo mais para meninas, né? Meninas trans que vão aí, que estão começando a transição, ou pessoas que não sabem como é que vai ser depois, mas, gente, não é a mesma coisa. Deixa o seu like, comenta aqui no canal e se inscreva-se aqui, é de graça, aperta o sininho para receber todas as notificações assim que eu postar um vídeo novo. Como é estar com o homem antes e depois da transição? Bom, gente, antes da transição, o que eu percebi, né, pelos meus antigos relacionamentos virtuais e pessoas que eu tive, né, contato sexual antes da minha relação, pessoas que eu fiquei e com depois, né? Depois da minha transição, fisicamente eu só tive o Carlos. Virtualmente eu tive um ex-namorado, entendeu? E antes da transição foram outras pessoas. Antes da transição eu percebia, né, questão de relacionamento, que eu não era tão valorizada. Eu não me sentia tão valorizada quanto eu percebo que hoje talvez eu seria. Eu não sei se é porque, como eu já me eu sempre fui essa mulher, nasci desse jeito. Então eu acredito que em algum momento eu acho que essa mulher, ela parecia, eu não sei se eu percebi, mas talvez as pessoas perceberam. Na minha primeira relação, que eu falei que eu namorei com uma pessoa que era bissexual, primeira vez que eu namorei com um bissexual, né? Ele, né, terminou comigo pra ficar com uma outra menina. Eu acredito que nesse requisito, quando eu tinha esses comportamentos com ele não se importava, porque ele era bissexual, entendeu? Eu acredito que não se importava. Porém, ele terminou comigo pelo simples fato dessa garota morar perto dele, né? Por ele gostar mais dela do que de mim, acredito eu, entendeu? Mas quando a gente se conheceu, eu simplesmente ignorava, dava um fora, eu era aquela pessoa, eu maltratava ele. E aí parece que ele gostou de ser maltratado. E aí, quando eu comecei a tratar bem, ele foi embora. Tem gente que vai ser maltratado, gente. Eu percebo isso nessa relação, eu percebi que foi desse jeito assim, sabe, que aconteceu. E não deu certo por causa disso. Então eu acredito que por causa desses motivos isso aconteceu. E eu era adolescente e ele também era adolescente. Ele era um pouco mais velho que eu, acho. Acho que ele era 2 anos mais velho que eu. Ele tinha 15, eu tinha 12. Gente, eu com 12 anos, meu Deus do céu, não faça isso. Acho que eu tinha 12, gente. Eu que era 2 anos mais velho que eu. E não deu certo, né? Mas ele não se incomodava. Eu acho que ele gostava dessa coisa, desse meu jeito assim, né? Eu na época era muito... Eu só tinha 12, 13 anos. Então eu tinha umas palhaçadas de tipo... de esculachar ele mesmo, tipo... tratar ele meio que mal. Não tão mal assim, mas... ser grossa. Eu acho que ele gostava disso, entendeu? E foi assim que ele pediu pra namorar comigo. Gente, o homem gosta de ser maltratado, meu Deus do céu. Apesar que o Carlos, ele gosta de ser maltratado um pouco, né? Às vezes ele gosta de ser, não maltratado, assim, de ruindade, mas sim de, tipo... Carlos tem uns gostos de querer... Eu não sei se é muito íntimo aqui eu falar, acho que eu não vou falar sobre isso, não. Mas tem homens que eu acho que tem esses gostos, né? De quando a mulher faz algumas coisas com eles. Eu acho que esse meu primeiro namorado, ele não ligava muito pra isso, porque ele era bissexual. Então, o segundo, gente, era gay. Então, tipo assim, uma mulher trans namorando com um gay, gente, nessa hora a gente vê que, tipo assim, mulher trans não fica com um homem gay, é só bissexual ou só com hétero. Portanto, que eu também vi eu sei, quando eu, né, conheci a pessoa, ele definitivamente era gay, eu não sentia uma química, parecia que eu tava com uma outra mulher ao mesmo tempo, uma imagem masculina, eu não tinha uma presença masculina muito forte, era uma coisa muito estranha, porque eu acredito que nesse momento, em vários momentos, por eu não aparentar, mas o Carlos olha minhas fotos e fala que eu sempre tive um olhar açucarado. Eu já reagi minhas fotos aqui no canal. Vai lá assistir meu vídeo reagindo minhas fotos e ver se tipo, você realmente estava na cara, se não estava, se já aparentava. Eu acho que em algum momento aparentou. E aí, tipo, não dava certo, dava tipo um choque.
Ou uma coisa que, tipo assim, vai dar certo. Acho que pode ser por causa disso que eu e ele não fomos pra frente. Porque eu acho que ele começou a perceber que, tipo assim, cara, não vai, não vai. Ele era afeminado também, às vezes, nada ficava afeminado, eu também ficava. Então, tipo assim, era uma loucura, uma loucura. Alguns momentos ele era um pouco mais masculino, sim. Eu era todo o tempo assim. Ele não, ele é um homem, ele era masculino, em algum momento ele estava afeminado. Então, tipo, era uma confusão, gente. As coisas que não deu certo. Então, tipo assim, antes da minha transição, eu percebo que certas coisas pra mim não eram mais fáceis. Em relação sexual, eu me sentia mais um objeto. Entendeu? Eu me sentia mais um objeto sexual. E eu não tinha uma questão sexual muito encaixada do jeito que eu acho que deveria ser encaixada ali no meu papel, né? Eu sou uma pessoa extremamente passiva. Voltei, gente, minha memória tava enchendo. Eu sou uma pessoa extremamente passiva, entendeu? No relacionamento, sou uma mulher trans e eu acho que isso não se encaixava, né? Primeiro que o meio gay, assim, os homens gays, se eu não me engano, eles tem alguns que pregam que não existe esse negócio de passivo e ativo, é versátil, entendeu? Não tem essa coisa. E tem gente que tem uns no meios ali deles que tem, fala que não tem, sim, tem isso. Então, possa ser que isso tenha dado problema também nesse sentido, entendeu? Então, assim, porque a gente, com os outros meninos que eu namorei, eu tinha contato sexual também virtual, né? Você sabe, troca de nudes, eu era adolescente, então isso aconteceu. Desejo, fala besteira, essas coisas, né? Já que não tem como fisicamente, virtual aconteceu. E com essa pessoa que eu namorei que era gay, não aconteceu. Não aconteceu mesmo, porque eu acho que não rolava. Entendeu? Um assunto não tinha aquela assunto picante, aquela coisa de tipo, ai, tô excitado. Que ele falava, geralmente o homem começa muito com essas coisas, ai, tô excitado, ai, isso aqui, ai, queria você aqui, ai, aquela coisa toda. Não tinha isso, não tinha, entendeu? Já nos outros relacionamentos já tinha. No meu terceiro, que foi o antes do Carlos, né, que eu já tinha iniciado a minha transição, tinha contado para meus pais, para todo mundo, não tinha mudado, tava bem no início ali mesmo, entendeu? Bem no início só não tinha mudado, não tinha nem roupa de feminina, eu não conhecia nessa época. E, tipo, já tinha essa coisa, e ali eu já comecei a me sentir encaixada. Ele me colocava no lugar de mulher, no lugar que eu sou, entendeu? Então, tipo, eu me sentia bem pra me relacionar. Então ali eu já comecei a perceber a diferença, entendeu? Ele me tratava, de fato, do jeito que eu acho que foi isso que eu acabei até me iludindo um pouco, né? Ele me tratava de um jeito, e ele acho que se aproveitou disso, porque como ele sabia que eu estava iniciando a minha transição, por isso que eu acho que ele era travequeiro, então ele apontou exatamente num lugar, tipo assim, certo, entendeu? Então, assim, ele falava coisas que uma garota tá iniciando a transição queria muito ouvir. Vou te levar pra sair, ele tava tirando a carteira dele, então ele ia comprar um carro, acho que ele tinha um carro na família dele, um negócio assim. Eu vou te buscar, eu sei que a gente mora longe, não, se não vai ser um problema, eu vou pra sua casa, vou te pedir namoro. Então ele tratava essa situação de que, tipo assim, né, aquela coisa, o homem da relação, a mulher da relação, aquela coisa que acontecia, né, ficava aquela coisa confusa como no outro relacionamento, entendeu? Aí eu lembrei do primeiro namorado que eu tive, entendeu? Por mais que, que ele gostasse de ser maltratado, sempre gostasse de relação com ele, mas ele, por ser bissexual, ele conseguia fazer esse lado, entendeu? Então ali eu não conseguia enxergar que eu ainda era uma mulher trans, mas enfim. E aí ele começou a falar que não sei o que, as coisas, tudo que eu queria ouvir ele falava e tudo mais. E também com o Carlos também foi assim, tanto virtual e tanto fisicamente, que foi a primeira pessoa que eu tive fisicamente depois que eu tive relação. Não foi a mesma coisa de quando eu tive relação sexual antes da minha transição e depois da minha transição. Primeiramente porque que não foi igual. O nosso corpo não é mais o mesmo. Eu já estava hormonizada. Ou seja, eu não sentia as mesmas coisas que eu sentia antes. Eu não reagi da mesma forma. Então eu tava mais. Eu tava uma coisa mais delicada, uma coisa mais. Mais. Como é que eu posso dizer? Ai, gente. Mais.
um corpo feminino. Tava tomando hormônio, tava ficando um corpo feminino. Meus peitos estavam crescendo, estavam mudando, então estavam sensíveis. Meu corpo estava diferente, o formato do meu corpo estava mudando, eu estava com a pessoa mais sensível. Então assim, ele não era aquela coisa que, tipo assim, já falava besteira, eu já ficava já com vontade. Não. Então tinha que ter todo o estímulo, aquela coisa todinha, como qualquer outra mulher. Uma mulher não tem confio começa com fogo assim. Mas antes da minha transição, isso em algum momento era mais rápido. Porque eu não tomava hormônio e era antes da minha transição. Depois da transição não era mais assim, meu corpo tinha mudado. Minha mente também era uma mente diferente. Então eu não queria que simplesmente a pessoa me atacasse, eu queria que a pessoa me desse carinho, beijasse o pescoço, e fizesse isso, e fizesse aquilo outro, falasse coisas pra mim, entendeu? É assim que funciona. Não é uma coisa que, tipo assim, eu só chegar lá, ficar as calças e começar. Não tinha isso. Então tinha uma coisa que tinha que beijar, que tinha que ficar me alisando. Era um rolê antes de começar, né? Do que era antes. Então, pra meninas trans que estão começando a transição, acha que vai ser a mesma coisa, gente. Eu não, até também serve até pra homens também que não sabe, nunca se relacionou com mulheres trans. Não é a mesma coisa. Se a mulher, se essa mulher trans se hormoniza, que tem uns que não gostam de se hormonizar, e aí já é um pouco diferente. Mas se ela não se ela se hormoniza, toma remédio para se hormonizar, é igualzinho a qualquer outra menina que você vai ficar. Não muda nada. Você tem que falar, você tem que estimar, você tem que levar pra sair, você tem que fazer não sei o que. Pra você conseguir alguma coisa, tipo assim, se ela também quiser, óbvio, né? Vai ter um estímulo, vai ter que ser carinhoso, vai ter que falar. Tem que ter lábia pra conseguir. Não é uma coisa que, tipo assim, vambora transar e vambora. Não é assim. Não é. Entendeu? Inclusive o Carlos, né, ele errou muito em algumas coisas comigo, né, porque como fisicamente eu tive pelo contato com ele, não com esse meu outro ex, né, ele achava que, tipo assim, algumas coisas eu já entendia. Ele achava que, por eu ser uma mulher trans, né, algumas coisas nos homens eu já conhecia, já sabia onde fazer isso, onde fazer aquilo, e foi onde eu falei pra ele, não. Por mais que eu seja uma mulher trans, nossos corpos não são iguais. Não é porque eu tenho uma genitália de tal jeito que, tipo, eu entendo sobre isso. Ou é igual a isso. Entendeu? Ou vai ser igual. Não, não é. Não é a mesma coisa. Eu me harmonizo. A harmonização muda muita coisa. Ela muda fisicamente e mentalmente também, nossa cabeça. Então, assim, não é a mesma coisa, sabe? Não era. E aí ele foi entender isso ao longo do tempo, que vendo que meu corpo não era igual, entendeu? Ou minha genitália tinha que funcionar da mesma forma que a genitália dele funciona, entendeu? O que era só, era fácil, não, sabe? Não era. Ele foi vendo que não era. E que, tipo assim, de fato, ele olhava assim, ele realmente é igual de uma mulher cis. Parece que a mulher cis, só que muda algumas coisas, entendeu? Não é igual como ele achava ou como viu no vídeo. Por isso que eu falo que um vídeo de uma mulher trans tendo relação sexual, um pornô, não é a mesma coisa na realidade. Porque as pessoas acham que tudo é igual, que vai ser aquele fogo todo, ou que ela vai chegar lá e vai. Gente, não é a mesma coisa. Então, não mais que se harmonize, então, tem meninos que não gostam nem que toca na. Enfim, já falei sobre isso aqui. Entendeu? Não é igual, entendeu? Não é a mesma coisa, não vamos sentir a mesma coisa, não vamos ter vontade. Uma das coisas que a gente no começo não entendia muito bem era a questão de orgasmo, né? Porque ele tinha o orgasmo dele e eu não conseguia ter o meu, né? E não era porque eu não conseguia ter o meu, mas sim porque os hormônios impedem de que a mulher trans tenha. Não é a mesma consistência que era antes, fica ralo, é uma coisa fraca, a gente não fica, né, uma coisa ereta, a neca não fica ereta, fica tipo, fica ali quietinha dela, no canto dela, entendeu? Porque não tem a testosterona mais alta, a testosterona fica baixa. Então não tem como ficar com a neca excitada, né, pra cima e ter orgasmo igual aqui na cabeça dele eu poderia ter orgasmo igual a ele, né, porque ele não entendia como é que ficava o corpo de uma mulher trans, entendeu? Aí depois eu vi que não era assim, entendeu? Então assim, porque assim, né, por mais que nós temos uma genitália que possa ser igual a de um homem, e
com o corpo de uma mulher cisgênera, e aí se tornamos uma mulher trans, uma mistura de um pouco assim, não é igual. A genitália não é igual, não funciona da mesma forma. Entendeu? Não fica, ainda mais depois da harmonização. Se não se harmoniza, se a mulher trans for ativa ou versátil, gente, eu posso estar falando coisas que não acontecem. Estou falando da minha realidade, pessoas que são iguais a mim. Eu não sou ativa, eu não sou versátil, eu me hormonizo. E eu estou falando do meu jeito, quem é igual a mim vai entender o que eu estou falando. Se você se deparou com uma mulher que é igual a uma mulher trans que é igual a mim, vai ver o que eu estou falando. Então é sobre isso. Então é desse jeito que as coisas ficam, entendeu? Então não é igual, não tem como comparar, não é a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito. E o que eu percebo que hoje eu me sinto mais encaixada, de fato, no meu lugar do que antes, sabe? Antes eu ficava perdida, hoje não. Hoje eu já sei qual é o meu lugar, já sei o que eu tenho que fazer, já sei como é que eu tenho que me sentir, já sei como é que funciona. Antes era muito diferente. Então eu percebo que melhorou. Porque primeiro que eu me identifico como eu sempre me identifiquei e vivo essa pessoa. Eu não vivo um personagem que eu vivi antes. Então isso já facilita, entendeu? E eu já sei qual é o meu lugar ali. Então a pessoa que se relacionar, ela já vai entender, né? Hoje eu sou uma pessoa casada, tenho só meu marido, então ele já entende muitas coisas. Mas se não fosse assim, seria mais fácil também do que antigamente. Eu percebo isso também. Entendeu? Primeiro que os olhares dos homens, antigamente eu não tinha muito olhares. Não tinha muito olhares. Hoje em dia já tem. Então, tipo assim, muita coisa mudante depois da transição. Então essa é a diferença. Não vai ficar a mesma coisa. Então se vocês ficam preocupados com isso, não fiquem preocupados que vai mudar. Entendeu? Vocês vão se encaixar. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!